Olá, estamos aqui para mais uma aula, nossa primeira aula aqui na disciplina de Fundamentos. E aí é muito importante a gente pensar que essa é uma disciplina, Fundamentos de Eventos, Serviços de Sala e Bar. Uma disciplina muito importante para a gente aprender um pouco sobre como é o processo de produção de alguns eventos gastronômicos, né? Claro que a gente, em algum momento, já foi a algum tipo de feira, de evento, de festival. Nós vamos hoje tentar entender um pouquinho a diferença entre um e outro e como que esses eventos podem ganhar mais força. Como que a gente, se for produzir dessas tipologias, a gente consegue conduzi-lo de melhor maneira, né? Os eventos hoje eles são uma realidade dentro da gastronomia. É, e a gente precisa entender que existem protocolos e formas muito peculiares de lidar com cada um desses eventos, tendo eles as suas regras e as suas formas de agir, de atuar dentro desse arcabouço imenso que é a gastronomia. Então, quando eu tenho a gastronomia no ponto principal e eu começo a produzir eventos na área, eu vou ter várias subdivisões que vão me levar a uma produção mais para mais gente, para menos gente, né? Que vai ter mais restaurantes, menos restaurantes, que vai durar mais tempo, menos tempo, vai durar um dia só. Enfim, nós vamos ver aqui várias opções que tangem essas possibilidades. Bem, nossa primeira aula, então, ela é sobre planejamento e execução de eventos, né? E aí a gente já tem que pensar que um evento gastronômico, ele já é conhecido desse mesmo formato, claro que hoje com consciência de como nós fazemos, desde a pré-história, né? Na pré-história, as relações sociais, elas se organizavam a partir da caça, né? Alguém caçava, geralmente os homens ali caçavam, depende do lugar do mundo, e aí traziam a caça, quanto maior, mais festivo era, e eles se alimentavam, separavam, produziam, comiam, e ali também era uma relação de força, aquele que trazia as melhores caças tinha mais força de decisão, tinha mais fêmeas, mesmo como a gente está pensando aqui numa relação mais animalesca, né? Ainda se organizando, claro, em sociedade, mas com uma relação mais animalesca, né? E aí, na época das cavernas, a caça dos animais pré-históricos, ela era muito mais rudimentar, né? Lógico que, com o passar do tempo, o homem foi evoluindo, crescendo, mudando suas tecnologias e avançando a partir da sua própria proposta, que é sobrevivência, né? O ser humano, afinal, acima de qualquer coisa, ele está aqui para sobreviver, né, às catástrofes, a tudo que nos cerca. Inclusive, a gente tenta, né, o tempo inteiro sobreviver, pandemias, eh, questões climáticas e entre outras coisas que nos cercam o tempo inteiro. Então, na Grécia Antiga, e as Olimpíadas, ela é um marco histórico, né, os eventos eles começam a ganhar mais formato, uma certa didática específica de produção, onde a gente começa a dividir, ó, isso aqui vai ser um evento esportivo, poliesportivo, né, com muitas modalidades diferentes. E aí eu já dou um outro ar, muito diferente lá da pré-história, aonde esses eventos eram apenas o evento da comida, da satisfação. Era muito mais biológico, né? Fisiológico. Chegou a comida, eu venho comer. Sabe quando você coloca a ração para os seus bichinhos e às vezes vem todos ao mesmo tempo, assim, você tem três gatos, aí vem os três ao mesmo tempo. É uma reação mais biológica. Por mais que tenha um ou outro gato que vai preferir comer no pote só, não gosta de dividir o pote de ração, isso também vai acontecer ali. Claro que essa é uma metáfora muito pueril para a gente pensar a organização humana, porque o homem ele tem essa característica que é pensar. O homem das cavernas era mais rudimentar no pensamento, mas ainda assim conseguia se organizar em sociedade. Já na Grécia Antiga, nós já temos sociedades muito bem organizadas, divididas inclusive por castas, onde essas divisões vão permitir às pessoas a escolherem, né, os esportes que elas vão praticar e também a sua colocação dentro da sociedade. É importante organizar para compartilhar. Organizar os eventos para poder compartilhar desses momentos, compartilhar a alimentação, compartilhar o esporte, compartilhar a força, né? Porque se a gente pensar as Olimpíadas por muito tempo, mas de alguma forma ainda hoje, é um evento de força, né? Força de investimento na educação esportiva, força de
concentração desses esportistas que muitas vezes dedicam a vida inteira para participar de uma Olimpíada. Assim como uma Copa do Mundo também, mas em uma situação bem diferente, que é só o futebol, né? Aqui uma Olimpíada ela é muito mais abrangente. Então, esse organizar para compartilhar, ele também vem de encontro com a necessidade de revoluir, né? De revoluções, de evoluir. E aí a Revolução Industrial, ela chega com novos hábitos para poder mudar esses aspectos que são fisiológicos, mas também são sociais, né? E aí a Revolução Industrial, que acontece ali no final do século XVIII, início do século XIX, vai trazer características de consumo também diferentes, o que faz com que esses eventos eles se tornem também eventos com determinados diferenciais, inclusive já incluindo aqui a possibilidade de eventos gastronômicos ou eventos que possuam gastronomia na sua produção, no seu processo de produção. Então, se a gente pensar, vocês já devem ter ouvido falar alguma vez, feira medieval, né? Hoje tem um certo imaginário do medieval que, obviamente, ele tenta dar conta daquilo que a gente fantasia na nossa mente acerca do que é a Idade Média. Mas essas feiras, elas estão muito mais no campo da fantasia literária mesmo, da fantasia dos livros, dos filmes, dos jogos, do que da história do mundo. As feiras medievais, elas eram muito mais um lugar de troca de segredos, onde se comprava armamentos, né, onde as pessoas tinham sim alguma diversão ali, né, mas estava muito mais voltada para negócios. Assim como no cangaço também acontecia no Brasil, né? As pessoas iam até determinados locais onde tinha festas, seja dos cangaceiros ou seja das cidades, e ali faziam também suas negociações. Então, de alguma forma, esses eventos eles têm uma finalidade para além da diversão. Tem a finalidade também de conduzir ali uma espécie de networking, né? A gente consegue fazer contatos e a partir desses contatos a gente desenvolve outras possibilidades. Então, organizar para compartilhar é uma questão importantíssima quando a gente está pensando em planejamento e execução de eventos, porque não é sobre compartilhar gratuitamente, abertamente, mas é sobre compartilhar um produto que foi criado por você, né? Assim como a gente compartilha aqui o nosso conhecimento como professor, né, e compartilha um slide que foi criado pela gente dentro de uma plataforma que é do Uniceub. E aí, dentro do NEAD, a gente tem vários núcleos diferentes. Assim como vocês também têm os seus núcleos dentro da própria sala de aula. E que, quando você se organiza melhor, você consegue compartilhar as notas, o conhecimento, o lanche. Então, tudo isso é, de alguma forma, eventual. Bem, nós temos alguns órgãos hoje que regem essas organizações e os eventos dentro do ramo de A e B. A e B, gente, alimentos e bebidas, né? Para vocês saberem quando virem essa nomenclatura, principalmente nas disciplinas mais técnicas, como é a nossa, A e B é alimentos e bebidas. Então, a Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ela tem sede no Distrito Federal e em todos os estados da federação, né? Ela é um facilitador de negócios e também é um espaço onde as pessoas podem mostrar os seus trabalhos, contar as novidades do mundo gastronômico, contar que eu digo relatar os acontecimentos, né? E trazer isso também para uma espécie de revista. A Abrazel publica com periodicidade uma revista que é aí anualmente colocada nos próprios postos de entrega da Abrazel para os empresários, para as pessoas do ramo, né? A Abrazel também tem um vínculo muito grande com os caterings, que fazem companhias aéreas, que fazem grandes eventos. Então, de alguma forma, ali uma espécie de sindicato, vamos pensar, dos organizadores de evento, mas sem essa função política, por mais que toda a relação seja política, né? Então, um facilitador de negócios tem uma relação política com alguém que pode ali me ajudar. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, às vezes a gente procura a Abrazel, que a gente está querendo montar um evento na rua com comida iraniana, assim, que a gente quer o apoio da embaixada. A Abrazel, ela costuma interceder e ajudar nesses processos. Tá? Então, funciona mais ou menos com essa pegada, de caráter brasileiro. A ABO, que é a Associação Brasileira de Empresas Organizadoras de Eventos, né? E ela conduz, além do acesso aos produtos, aos produtores de eventos, os fornecedores de produtos da maior parte do setor.
Então, enquanto aqui eu tenho uma associação dos bares e restaurantes, que são dos donos, dos PJs aqui, aqui eu já tenho dos organizadores de eventos, que vão se utilizar dos bares e restaurantes para conduzir os seus espaços. Então, aqui são empresas, né, que têm como principal meta produção de eventos, produção de espaços e feiras gastronômicas, e aqui a Associação de Empresas Organizadoras de Eventos também abrange outras tipologias que não só a gastronomia, mas a gastronomia ela hoje é um dos ramos mais rentáveis, principalmente a área de bebidas, né? A gente sabe que tem aí uma gama muito grande de produtores de vinho. Nós temos grandes feiras, né, as wine fairs, hoje no Brasil é uma febre. Brasília tem algumas wine fairs. Então é importante a gente pensar que passou daquela fase da feirinha de domingo. Esses eventos aqui são muito maiores, eles também comandam vendas de grandes volumes de comida, de bebida, e isso tudo tem uma importância muito grande. Bem, o MPI é o Meeting Professionals International, é uma organização internacional que agrega em todo o mundo mais de 22 mil profissionais. E no Brasil tem mais ou menos 40 pessoas aí que participam, e são profissionais aqui, pessoa física. Eu, por exemplo, sou um profissional, posso me inscrever no Meeting Professionals International, no MPI, para participar como um ouvinte, como uma pessoa que vai fazer os cursos, né, de pesquisa, um pesquisador, um estudante do ramo de eventos em gastronomia, né, uma pessoa que busca salientar esses eventos dentro desses espaços de diálogo. Então, é uma ONG que reúne essas pessoas no mundo inteiro, né? E aí essas pessoas, pessoas físicas comuns, como eu, que sou um consumidor, mas também sou professor na área e não sou um dono de bar nem de restaurante, para participar ali dentro, para trazer ideias, para entender, para aprender a empreender, né? Tudo isso com um processo com visão internacional. Então a gente tem visão do mundo inteiro acerca dessas produções de evento. Bem, nós temos vários tipos de eventos gastronômicos, mas eu quis destacar para vocês os principais aqui, né? Eventos como o banquetes e festas são dados geralmente com motivos marcados, né? Nesse tipo de evento, que são eventos sociais, os convidados são pessoas específicas. Geralmente não são eventos feitos para qualquer pessoa ir, ou quando são, você tem uma taxa, o ingresso, a entrada, você vai pagar pelo buffet, você vai pagar pelo menu degustação, né? Ou você está indo como convidado por algum motivo especial, né? Geralmente, esses motivadores são festas, são negócios, são festas de fechamento de empresas, fechamento de grandes negócios, os sindicatos também, né? O CRM faz a festa do CRM, e aí contrata um buffet, tem uma empresa que organiza o evento, e aí vai organizar o evento do CRM. Outra empresa vai organizar o evento do Conselho de Nutrição, e assim vai. Então, é uma gama de possibilidades. E esses banquetes e festas geralmente são open bar, open food. As pessoas vão poder comer à vontade, beber à vontade, porque trazem à tona algum tipo de comemoração. É claro que o banquete aqui ele tem origem lá nos banquetes medievais, né? Tem uma obra muito importante de um escritor chamado Rabelais, do século XVI, que chama Gargantua e Pantagruel. Essa obra, que é uma obra um calhamaço imenso, assim. Lá é uma espécie de comédia de costumes sobre os banquetes da Idade Média e sobre a excentricidade de muitos reis, né, desse período. E o Rabelais, francês, vai trazer aqui já o banquete festivo, mas o banquete também, usando já uma palavra da literatura brasileira, antropofágico, né? Onde as pessoas trocam culturas e consomem as culturas por si só, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, os banquetes eles têm sim uma função mais festiva. Posso dar um banquete em qual situação, professor? Posso dar um banquete no casamento, posso dar um banquete numa boda, posso dar um banquete no aniversário. Vocês já foram a banquetes, seja festa de 15 anos, seja Natal, Ano Novo, tá? Todos são considerados banquetes e são eventos gastronômicos.
Tá? Outra tipologia são as feiras e os festivais. Essas feiras elas são organizadas geralmente por ONGs ou por um conjunto de empresas que juntam outros empreendedores da área para ali eles mostrarem os seus produtos e aí muitos venderem também. Alguns vendem, outros só mostram os seus produtos. Os festivais, eles já têm foco. Geralmente o festival ele tem uma data específica. Festival do inverno. E aí a gente tem ali comidas que sejam mais interessantes para o período do inverno, bebidas, vinho e etc. Festival da primavera. E aí vai pensar no clima daquele período, como é que vai funcionar melhor, vai trazer bebidas cítricas, vai colocar uma comida mais leve. Ou um festival de cultura e gastronomia. Então eu vou pegar aqui, Festival de Cultura da Chapada dos Veadeiros, lá em São Jorge. Então lá eu vou ter também alimentação, vou ter comida local, produtores locais, restaurantes locais que montam os seus espaços dentro do festival, o que é muito possível e acontece com muita frequência. Então é muito comum vocês irem a festivais como Panela Candanga, por exemplo, que na verdade é uma feira, né, mas que ela tem workshops também e tudo mais, que acontece aí em Brasília. E aí vocês vão ver várias lojas que têm até espaços físicos, mas que colocam seus produtos lá. E muitos também são empreendedores, microempreendedores, que fazem apenas via Instagram. E numa feira como essa, ou num festival, tem a oportunidade de mostrar. Brasília também tem o Piquenique. Piquenique é um festival que envolve gastronomia, cultura, música, né? Eu acredito que vocês todos conheçam. Se não conhecem, vale a pena dar uma olhada nas páginas desses festivais para entender um pouco como é que funciona a abordagem. Um festival só gastronômico, aí ele tem outras características, né? O festival gastronômico ele vai ter uma programação cultural e educacional voltada para o alimento, voltado para a alimentação, enquanto o outro festival, como o piquenique, por exemplo, é voltado para o entretenimento. Já o festival gastronômico, não, ele quer apresentar tendências. É como se fosse um grande desfile de moda, só que da gastronomia. Vamos pensar assim, onde os restaurantes vão mostrar suas tendências, seus pratos novos, sua sazonalidade, talvez apresentar um novo chefe, um novo menu dentro desses espaços, e aí vão ter workshops, vão ter aulas show, vão ter esse vínculo todo com a produção para que as pessoas aprendam um pouco mais sobre o mercado gastronômico. Então, o festival gastronômico ele pode ser temático, né, mas ele geralmente ele tem esse vínculo de amostragem, né, mostrar como é que tem sido feito determinados processos em determinados espaços. Já o circuito gastronômico, ele escolhe a territorialidade como seu ponto principal. Então a gente fala circuito gastronômico Goiás-Brasília. Aí a gente vai selecionar restaurantes em Brasília e em Goiás que vão participar desse circuito gastronômico. Circuito gastronômico de Pirinópolis. Aí os restaurantes que quiserem e bares vão participar desse circuito gastronômico que vai ter provavelmente alguma temática, que vai ser. Em Brasília a gente tem o comida de boteco, é um circuito gastronômico, tá? Que é da Rede Globo, inclusive, né? Vinculado ao DFTV, DF1. E aí os bares eles colocam o seu petisco e aí as pessoas vão lá, experimentam, votam, fazem um circuito gastronômico. Por mais que nem sempre você vá a todos os lugares, mas o intuito é que você fosse e provasse todos para que tivesse um veredito final e que fosse bem assertivo nesse ponto, né? Então, os circuitos eles têm essa pegada mais territorialista, pensando em determinados espaços, em determinado lugar, trazendo aí à tona outras experiências. Bem, vamos agora para a nossa primeira questão. Vamos ler juntos, então, a organização de um festival gastronômico, ela exige planejamento estratégico, né? Definição, essa definição de tema, definição de data, de logística de produção, de experiência que vai ser sensorial para o público, né? Porque a gente está falando de gastronomia, então aromas e sabores, né? E a curadoria dos expositores, aqueles que vão colocar seus estandes, suas tendas dentro desse festival, a segurança alimentar e a identidade visual do evento, que já entra na parte de marketing e publicidade, mas que a gastronomia, de alguma forma, também interfere, escolhendo a temática, né? Se você está produzindo um evento, você vai querer saber qual é a identidade visual do seu evento, que tem a ver com as temáticas escolhidas, né? Então, são esses aspectos fundamentais para o sucesso do nosso evento.
Dentro, então, desses itens, qual é o nosso item correto? É o que diz que a gente precisa definir o conceito e o público-alvo antes, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o conceito. Não adianta eu falar, vamos fazer um festival para vender coxinha? O tema é festival de coxinha? Não, mas vamos fazer um tema, vai ser o festival de coxinha junino. E aí vai ter dentro desse festival coxinhas com pegada junina, sei lá, pensei numa coisa maluca aqui, mas aí coxinhas de carne seca, uma coxinha doce de curau de milho, alguma coisa assim que a gente vai colocando ali dentro dessas abordagens. Né? Então, definir o tema e o público-alvo. Vai ser feito aonde? A localização geográfica é importantíssimo para entender público-alvo. Vai ter atrações para crianças, com bebida alcoólica, por exemplo, é voltado para o público adulto. Então, é o primeiro ponto, definir tema, conceito e público-alvo, né? Em contrapartida, a gente também tem aqui outras opções, como contratar uma equipe de limpeza só para o dia do evento, né? Então, isso é importante, mas não é o primeiro passo. Isso vai ter que acontecer, mas não é o primeiro passo. E escolher os fornecedores de alimentos, né? Vai ter que acontecer também, mas não é o primeiro passo, né? Não é o ponto mais importante, primordial, né? E para fechar, elaborar um cardápio, né? A elaboração de cardápio já é quase ali no meio do evento, né? Nós vamos aprender esses passo a passos e como eles funcionam. Então, é muito importante a gente pensar que o evento ele é complexo. Um evento ele não é simples de ser feito. Enquanto a gente pensa que ele é complexo, a gente consegue agir de melhor forma sobre esses eventos, né? A gente tem aqui a possibilidade de fazer um evento, então vamos pensar nesse evento com maior proficiência, definindo o tema, conceito, público-alvo, né? Tipologia, lugar, tudo isso é muito importante, tá? Gente, outras possibilidades. Semana gastronômica, muito comum nos cursos de gastronomia, tá? Em alguns lugares, como os IFs, por exemplo, em grandes escolas na França, como Le Cordon Bleu, você tem semana gastronômica. No Instituto Gato Dumas, na Argentina, participei quando fiz pós lá, né? Então você tem a semana gastronômica do vinho, semana gastronômica de verão. Então, tudo isso vai conduzir a gente para várias possibilidades. A semana gastronômica, mesmo diz, é definida pelo tempo. E aí, geralmente, tematizada por dia. Concurso gastronômico, onde a gente coloca ali uma premiação, a gente elege alguma coisa, melhor carbonara, o melhor sanduíche de rua, melhor bolinho de chuva. Então, eu faço um concurso gastronômico que vai selecionar essas pessoas, as pessoas serão convidadas ou os restaurantes mandarão os seus chefes de cozinha para participarem desse processo e aí conduzir esse espetáculo que é o concurso gastronômico. Já participei como jurado, já participei como participante mesmo de concursos de coquetelaria, então é bem, bem legal. Esse ano eu participei do da Campari e participei também do concurso da Contru. E foram concursos com temáticas muito interessantes, então vale sempre a pena a gente ficar ligado para poder participar e entender melhor como é que funciona. Tem edital de funcionamento, como é que a seleção das pessoas tem que ser tudo muito transparente, né? Aliás, trabalhar com eventos exige uma transparência muito grande no processo de produção. E vocês vão aprender isso logo, logo que vocês produzirem o primeiro evento de vocês. Bem, uma mostra gastronômica, geralmente ela tem uma temática específica e você vai selecionar, por exemplo, mostra gastronômica Brasil-Japão. Aí vai falar da imigração, vai trazer as influências das gastronomias entre os dois países, como que a gastronomia japonesa, oriental chegou ao Brasil, né? Aí uma mostra, é um pequeno evento, pode ser um dia só, pode ser uma tarde só, pode ser uma palestra dentro de um evento que é essa mostra. Pode passar um filme, por exemplo. É muito comum nós fazermos mostras de cinema, né? Que é onde a gente coloca alguns filmes, realmente mais alternativos. Então você coloca mostra de cinema francês, aí você tem ali vários filmes passando para que vocês conheçam um pouco mais. Mostra de cinema de terror contemporâneo, né? A mesma coisa vai funcionar com a comida. Mostra de cozinha contemporânea. Aí a gente tem uma série de restaurantes que vão se inscrever para participar com cozinha contemporânea. Mostra de fusion food. Aí vão vir restaurantes que trabalham com cozinha de fusão, né? E assim vai. Então, acho que deu para entender que são eventos menores, né? Focando em uma produção menor. Nós temos também
a street food, e isso aqui é uma tendência mundial, tinha muita força em Brasília, depois foi perdendo um pouco, né, com aqueles encontros de food trucks. Existia assim uma febre lá nos anos 2010. Depois foi reduzindo muito e hoje a gente tem alguns pontos, né, que tem esses encontros de food trucks e alguns eventos eles colocam os food trucks do lado de fora ali, mais por uma conveniência do que por um evento mesmo. Mas alguns lugares revitalizam passagens. Eu vou deixar para vocês uma ideia, que é para vocês darem uma olhadinha num lugar chamado Calçadão Urbanoide, que fica em São Paulo, na Avenida Augusta, o Calçadão Urbanoide. Lá você era um antigo terreno baldio que ficava ali ligando a Rua Augusta à Rua de Trás, que eu nunca me lembro o nome. E aí ele atravessa, entra na Augusta, sai na outra rua, ou entra na rua, sai na Augusta. E todo o lugar é repleto de comida. Fast foods assim, locais, né, de produção artesanal, mas hamburguerias, cervejarias, sorvete, comida indiana, tabacaria. Então tem essa mistura toda, assim. Tem música ao vivo, em dia da semana. Fizeram uma revitalização muito legal. Um lugar que isso também aconteceu, só que não chega a ser um street food, mas teve a revitalização, é na Infino, na Asa Sul. Né? Para quem conhece aí, na 506 Sul, tem ali na Praça das Avós, houve a revitalização do espaço e a construção desse complexo cultural. Tem show, tem palestra, tem a parte de gastronomia, feira de vinil, feira de artesanato. Então tem estúdio de tatuagem, tem muita coisa que acontece ali, é uma movimentação cultural que também envolve um evento gastronômico. Então o street food ele é uma tendência mundial, principalmente pensando quando a gente precisa revitalizar esses espaços. Né? São espaços que estão cada vez mais precisando dessa revitalização. Né? A gente sabe que às vezes as populações não têm acesso. E por não ter acesso, esses espaços acabam sendo deteriorados. Então, quando você pega uma praça na periferia e revitaliza, colocando ali food trucks, vendedores locais, barraquinha, você começa a movimentar tanto a economia, quanto a gastronomia, quanto a geração de empregos, de trabalho, de renda para essas pessoas. E a gastronomia também tem que se preocupar com isso. Então, semana gastronômica, concurso gastronômico, mostra gastronômica e street food são tendências e são outras formas de produção de eventos que vocês podem também vir a produzir num futuro como profissionais. Claro que geralmente eles envolvem mais que o profissional da gastronomia, né? Você tem o cara do marketing, você vai ter uma pessoa da administração, às vezes, você vai ter alguém da fotografia para fazer os registros, talvez uma pessoa da contabilidade, vai depender do tamanho do seu evento, ou do jurídico, né, para poder ali fomentar toda a parte de edital. Então, é um mundo de possibilidades. O que vocês têm que entender é que a gastronomia ela é um mundo de possibilidades. A gente às vezes pensa que só vai para a cozinha, vai ficar só cozinhando, mas hoje, por exemplo, o que eu menos faço na gastronomia é cozinhar. Eu presto muito mais consultorias, eu dou consultoria de solução em A e B, como vocês já sabem, né? Eu já falei na nossa aula, nossa primeira aula. E aí eu também auxilio empresas que precisam montar o seu negócio, a definir os seus caminhos, monto carta de vinhos, carta de coquetel. O que eu menos faço hoje é ir para a cozinha, sendo que eu já trabalhei muito tempo dentro da cozinha, de forma mesmo eficiente, como chefe de cozinha. Então, a gente vai definindo outros ramos. Né? Como professor, por exemplo, eu tenho já alguns anos dentro da gastronomia. E é uma outra possibilidade. Então, produção de eventos é mais uma possibilidade para essa gama imensa que vocês têm dentro da gastronomia. Outra possibilidade, gente, só antes da gente passar para a próxima parte, é a pesquisa acadêmica, tá? Eu tenho um mestrado pela Universidade de Brasília e esse mestrado foi feito a partir desse curso de gastronomia, onde eu liguei gastronomia e cinema e fui para os estudos literários. Então, sempre entendendo a gastronomia partindo do texto. Né? Eu faço protocolo, eu faço a receita da vovó, eu escrevo antes de produzir, né? Ou eu penso, ou eu falo antes. Tudo isso é literatura de uma forma ou de outra. Então, só para vocês se aterem que existem N possibilidades de fazer mestrado, doutorado, pós-graduações em diversas áreas. Hoje, por exemplo, a psicanálise foca também na parte de alimentação, de cognição, tá? Tem muitas possibilidades para vocês aí. Bem, outros pontos que são de interesse e que são muito importantes quando nós estamos produzindo nosso evento gastronômico. Primeiro, uma curadoria local.
Se eu vou fazer um evento em determinado local que não é a minha cidade, eu já fui fazer um evento em Fernando de Noronha. Fui como convidado da marca, né? A marca foi lançar um gin e uma vodka, e eu fui como convidado. Dentro desse lugar existia uma curadoria local, pessoas de Fernando de Noronha que estavam fomentando esse evento que era um concurso de coquetelaria, onde eu fui ser jurado e também eu fui representando a marca porque eu era mixologista da marca, né? A valorização de indicação geográfica, né? Valorização de produtos locais, então vamos ter Festival de Gastronomia da Serra da Canastra. Então lá a gente vai fazer vários pratos, vamos provar vários queijos da região de leite cru da Serra da Canastra. Aqui no Ceará nós temos o Festival de Cachaça e Mel de Viçosa, Viçosa do Ceará. Fica bem pertinho aqui da gente, aqui de Jericoacoara. Então lá é um festival voltado para a produção artesanal de cachaça, a produção de mel e cachaça da região. E é um festival que move assim muita gente, tem atrações nacionais, tem como se fosse uma espécie de é, como se a gente estivesse pensando num Rock in Rio da cachaça, sabe? Como se fosse um grande festival mesmo. Só que aí você tem as barraquinhas com os produtores locais que estão ali mostrando as suas bebidas, que estão mostrando o seu mel, e também tem os shows que vão trazer entretenimento para o público. É um festival misto, grande, com muitas possibilidades, né? Os guias impressos, eles são muito importantes quando a gente está fazendo uma mostra, por exemplo. Fazer uma mostra de gastronomia francesa, de cozinha francesa na Embaixada da França. Legal ter um paper, legal fazer um impresso, um panfleto, mostrando, falando um pouco das cozinhas, né, falando um pouco de como vai funcionar o festival, a amostragem, né, trazer essa informação para o seu cliente ali, né, fresquinha e impressa. Esses guias impressos, eles são importantes para que a gente depois no futuro entenda e oriente melhor a próxima produção de eventos, né? As promoções com workshops e aulas, show. Os workshops são muito bem vistos, que eles são para todo mundo, eles não são só para profissionais da gastronomia. Panela Candanga é novamente um ótimo exemplo, eles têm workshops, eu já fiz workshop lá de cerveja artesanal, workshop de produção de mel na região do Distrito Federal. Então tem muita coisa legal, vale a pena ficar ligado. Já teve de cafés especiais. E aí você vai lá, você prova, você degusta, sabe? Você compartilha conhecimento, você adquire novos conhecimentos, faz amizades, faz network. É muito importante isso que tenha workshops e essas aulas show que acabam mostrando ali um outro fluxo dentro dessa produção. Outro ponto importante são os campeonatos regionais. Esses já existem, mas hoje as marcas também estão investindo em fazer os seus próprios campeonatos. Como eu falei, eu participei da Campari e do Control, mas outras marcas de bebidas também têm seus festivais com foco, os seus campeonatos com foco em mostrar a marca, em fazer validar mais o produto. Quando eu faço um campeonato regional, às vezes eu também quero fomentar a cultura local. Então eu faço campeonato regional de Fortaleza, de coquetelaria, tá? E está acontecendo, inclusive, um festival chamado Caju, acho que é Caju e Companhia, uma coisa assim, que é um festival de Fortaleza de coquetelaria. As pessoas se inscrevem, escrevem seus drinks e vão lá participar, né? Isso é muito legal, porque você traz conhecimento e traz também essa pegada regional que é tão importante para que a gente sempre saliente e fomente a cultura brasileira. Então, quando a gente está pensando até na própria Campari, que não é brasileira, e nem na Control, eles prezam por colocar os seus festivais com características locais. Então, a Campari Latinoamérica fez o Campari Bartenders Competition Brasil com raízes latinas como tema. Então, você tinha que usar produtos locais. Eu mesmo usei o Murici, que é uma fruta local aqui do Ceará. Então, vários competidores usaram outros produtos, alguns usaram pimenta, outros trouxeram as suas regionalidades, o dendê, a cozinha de santo na Bahia. Tudo isso veio muito forte ali dentro dessas propostas que eram possibilitadas pelo tema Raízes Latinas desse campeonato, que era regional da Campari. Então foi muito legal participar e vale a pena vocês ficarem sempre de olho. E aí eu trouxe um mapa de um evento, gente. Isso aqui é um evento muito conhecido, é um evento mundial, chamado Primavera Sound. Esse aqui foi um evento de 2023. Eu estive presente lá como representante de marca e eu fui para o lounge. E por que que eu trouxe esse evento aqui para mostrar para vocês o mapa? Para vocês entenderem os fluxos, claro que é aqui de um evento gigante, né? Um evento muito grande.
Mas aqui vocês vão ver que tem os banheiros, os palcos e tudo mais, e os lounges, né? Os lounges eles ficam aqui nessa lateral, ó. O lounge tem vista para todos os três palcos, mas ele não fica próximo. Ou seja, esse lounge aqui tinha uma produção de evento gastronômica, tinha vários restaurantes importantíssimos de São Paulo, alocados com open food e bares com open bebida. Esqueci, a gente falou que open food e open drink, né? Então, você estava aqui dentro de um espaço em que você poderia consumir o quanto você quisesse beber e comia o quanto você quisesse comer, né? E tinha um espaço também de descanso dentro desse lounge, tinham ativações de marca, o que é muito importante, né? Porque as marcas elas bancam esses grandes festivais. E aí até em pequenos eventos gastronômicos você pode ter fomento de marca, né? E essas marcas colocarem as suas ativações ali dentro, que elas ganham em marketing, elas ganham em publicidade e a gente ganha para a execução do evento. Né? Então nesse tinha a Neutrogena, a Natura, o Banco do Brasil, a Control, tinha também o Whisky Jameson, a Neutrogena e tinha uma outra também de protetor solar, que eu não me lembro agora o nome. Então você tinha várias marcas que estavam ali bancando de alguma forma o evento e colocando os seus stands para que as pessoas fossem lá, fizessem uma brincadeira, tirassem uma foto, postassem nas redes sociais marcando a hashtag da marca e do evento e ganhavam uma bebida, ganhavam um brinde. Né? Foram vários brindes assim. Tinha a Marisa também fazendo, entregando canga. Então, em todos os lugares do festival você achava pontos de protetor solar para você usar de forma gratuita também, porque estava muito sol. Né? Primavera Sound, se eu não me engano, foi em outubro ou novembro, estava muito quente em São Paulo. E aí você via os shows, mas você também tinha ativação de marca. Então eu trouxe para vocês verem a magnitude de um evento desse, que foi no Autódromo de Interlagos, né? Para quem não conhece, nunca foi, eu aconselho a dar uma olhada nesses mapas de evento. Até os eventos de Brasília também. Um evento como o Coma, Porão do Rock, são eventos que têm esse tipo de estrutura. Né? Aqueles eventos que acontecem ali também dentro perto do Mané Mercado, ali no estádio, a gente também tem no Parque da Cidade, no Festival de Inverno. Eles vão ter um mapa desses aqui e vocês vão poder observar como é que funciona exatamente esse evento. E vamos lá para a nossa segunda questão. Bem, a nossa segunda questão, ela vai falar sobre a curadoria da IG, da indicação geográfica, né, em eventos gastronômicos, que é uma estratégia cada vez mais valorizada para promover produtos locais e fortalecer essa identidade regional, né, a identidade das regiões de onde o produto está sendo produzido. A valorização destes produtos também estimula, né, de alguma forma, o turismo, né? A economia local é movimentada e tem o reconhecimento, claro, dos saberes tradicionais daquela região. Dentro das alternativas, então, vamos escolher qual justifica a inclusão de produtos com indicação geográfica, ou o DOC, né, que é o documento de origem comprovada, em um evento gastronômico de alto padrão. Então, nossa resposta certa é que ele valoriza o território, a cultura, a autenticidade e também a sazonalidade de produção, né? O período que esse produto é produzido, desses ingredientes regionais. Então, por serem ingredientes regionais, às vezes eles não são produzidos o ano inteiro. Ou muitas pessoas não conhecem nas suas determinadas regiões outros produtos que não estejam ali naquela carta. Então, quando você valoriza aqui, Festival do Genipapo, e aí você vai ter vários produtos com indicação geográfica, né, que vão fazer com que esse festival acontece ali naquela região, porque aquela é uma região conhecida pelo licor de genipapo, e aí a gente tem uma indicação geográfica ali. A gente tem a cachaça de Salinas, né, nós vamos ter o doce de leite em Minas Gerais, em Paracatu. Então, várias indicações geográficas, tá? Que o Brasil está começando ainda, está caminhando, a Europa já é assim, monstruosa nisso. É raro você comprar um produto que não tenha IDP ou DOC, né, que são as indicações de registro, porque eles valorizam essa cultura local. E a gente está começando, a gente está trilhando um bom caminho para isso. Eu acredito que nos próximos anos a tendência é valorizar ainda mais, e aí vocês vão estar desfrutando desse espaço,
para valorizar ainda mais esse produto, a construção desse produto. Bem, as outras questões que não estão corretas vão trazer outras informações para a gente, como garantir que o festival ele aconteça com um custo diferente, então já não tem a mesma função para a gente, né? Então, o mais importante é pensar nisso, que quando a gente está falando de IG, a gente está falando de é, identificação, indicação, identidade geográfica. E essa identidade ela vai reger principalmente a valorização do território e a valorização desse produto como um produto nacional e de indicação geográfica. Bem, como organizador de evento, quais são as nossas principais atitudes que valorizam o nosso evento e nos valorizam como profissionais? A principal delas aqui é inovação e criatividade. Não adianta ficar copiando eventos de outros lugares. Não adianta copiar fórmulas. Eu posso me inspirar, obviamente, em fórmulas, porque isso vai acontecer em todos os ramos da vida, sejam eles aqui na gastronomia ou em qualquer outro lugar. Mas copiar não. Trazer criatividade é importantíssimo. Né? Pensar nesses eventos de forma mais criativa possível. No bar que eu cuido aqui na região, eu faço festival de gin, faço festival de caipirinhas e eu sempre inovo. Eu coloco umas coisas assim, bem malucas mesmo, umas caipirinhas com nomes de artista, que trazem infusões totalmente novas, uma coisa que não tem nada parecido na região e nem no meu cardápio. Portanto, a criatividade para produzir um evento, ela também vai incluir isso. É claro que aqui eu estou falando como mixologista, como gastrólogo e como mixologista, mas na hora de produzir um evento eu também tenho que sair da caixa. Eu também tenho que pensar para além do evento básico, a feirinha com os estandes, cada um passando e vendo o que, que tem. Tem que ter mais que isso. Ativação de marca precisa de mais que isso. Né? O produtor, a pessoa que está por trás do evento, ela tem que ser comunicativa, ela tem que ser sociável, ela tem que ter paciência para lidar tanto com o empresário quanto com o cliente. Né? Isso é uma exigência assim basal do mercado. Né? Não tem como a gente ponderar fazer uma produção que não seja uma produção com paciência, com tranquilidade, com a palavrinha boa é parcimônia, né? O produtor de eventos ele vai ter sempre algum BO para resolver e vai sobrar para ele resolver esse BO. Então é muito importante que ele esteja ali apto para trazer essa solução. Né? Tem que ter iniciativa para prevenir e resolver problemas. Então pensar nos problemas antes exige aí uma administração de tempo, recurso e pensar também, claro, como essa organização de pessoas vai afetar diretamente ao meu cliente, a pessoa que está ali querendo curtir o nosso festival, o nosso evento gastronômico. São atitudes muito importantes para que haja êxito e para que uma segunda edição as pessoas venham consumir, venham conhecer e já pensem assim, vamos naquele festival, que esse festival é muito legal. Um exemplo muito bom para vocês é o Festival do Japão, que tem acontecido com boa frequência na cidade de Brasília e que todo mundo fala muito bem da organização do festival. Eu, particularmente, só fui 2 vezes, achei interessante, mas não tive escopo bastante para dizer que a organização é muito boa. Mas quem vai gosta do festival, né? Já pensa que é um festival ali que está se tornando meio que tradicional na cultura brasiliense. E por fim, a capacidade de tomar decisões rápidas, né? E complexas ao mesmo tempo. Então tem que pensar que tem que resolver um problema, tem que cortar alguma coisa, tem que tirar isso, tem que fazer outra coisa. Sangue frio para lidar, né? Não pode ser muito emocional, porque senão o produtor de eventos ele não vai conseguir fazer o seu percurso correto. Claro que a gente tem pessoas especializadas em produzir eventos, mas a gente está falando aqui como gastrólogo, a gente também vai participar disso, seja como chefe de cozinha, como catering que vai abastecer o evento, ou como alguém que vai apresentar seus produtos numa feira gastronômica. Então, a produção também pode passar pela gente e a gente também pode participar de várias formas desse processo. E aí, nosso roteirinho, eu sempre vou deixar um roteiro de estudos extras, às vezes não é um roteiro que está aqui dentro, mas que vai complementar para vocês aí fazerem de forma natural, sem muita pressão, mas para vocês ir pensando nisso no dia a dia de vocês. Primeiro, vocês já foram a algum tipo de evento gastronômico? Durante a minha fala, em algum momento veio algum evento na cabeça de vocês? Legal, se veio, nas nossas aulas, vocês podem trazer isso. Professor, eu já fui no evento ali que tinha essa e essa característica. Legal, traz pra gente. Né? Quais são os seus eventos preferidos, dos que você já foi? Né? Eles existem, eles têm aí.
você já foi? Eu nunca fui num evento gastronômico, tenho vontade de ir, ou não gosto, gosto mais de ir num restaurante, fazer a experiência, o evento gastronômico tem muita gente, várias opções aí, né? E o que você sente falta quando, se você já foi a eventos, o que você sente falta nesses eventos que acontecem ao seu redor, na sua cidade, né, nos eventos que você já frequentou. Então, tudo isso vai fazer com que a gente aumente o nosso repertório acerca de produção de eventos e acerca desses eventos, que também vão incluir gastronomia, entretenimento e tudo mais. Tudo certo? Então, deixo aqui um abraço para vocês, aguardo vocês na nossa próxima aula e até logo.